das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque. Não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça como rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos, nos experimenta durante 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu a Daniel e os experimentou, os testou durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comia das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, esses 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos, vencido o tempo determinado pelo rei, para que trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir eles diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Assenta, desocupa as tuas mãos e por 30 segundos aplauda ao Rei da Glória, glorifique e exalte.
O texto que lemos é um texto muito conhecido e é de suma importância compreender que quando Nabucodonosor invade Israel, ele leva cativo diante de 3 levas alguns personagens que estão inseridos na Bíblia. E em um desses movimentos de Nabucodonosor é levado Ezequiel, na outra leva é levado Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor leva cativo o cativeiro, percebamos que esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não são levados cativo cativeiro porque eles são levados para estar dentro do palácio. Os outros foram levados para o cativeiro. Percebamos que quando Deus visita Ezequiel, ele visita as margens do rio Quebar, porque Ezequiel está nas ruas da Babilônia. E Deus não precisa naquele tempo de um profeta, e vai precisar não vai precisar de um sacerdote, porque o povo de Israel está cativo. Deus vai precisar de um profeta. Então Deus muda a função de Ezequiel, no qual vai profetizar. E o texto que lemos vai nos dar algumas lições, e eu quero aqui de forma sucinta aplicar aquilo que o Espírito de Deus assentou no meu coração na sexta-feira. Eu fui visitado na sexta-feira com esse texto de forma poderosa. Percebamos que Daniel, Ananias, Misael e Azarias são tirados da vossa terra natal, são tirados do vosso costume, são tirados da vossa família, são tirados da sua pátria amada e são levados para a Babilônia. Olhando para isso, podíamos ver esses 4 jovens tomar outros caminhos, tomar outras direções, mas o que vemos é que esses jovens perseveram. Esses jovens de forma firme permanecem com os costumes ensinados pelos vossos pais nessa data festiva, nessa data comemorativa do Dia dos Pais. E eles guardam esses princípios, eles guardam esta essência, e mesmo fora da sua pátria, mesmo fora da vossa cidade, mesmo fora do convívio com a família, Daniel, Ananias, Azarias e Misael vão manter dentro da Babilônia aquilo no qual eles aprenderam na sua terra natal e pela vida dos seus pais. Aí eu abro um parênteses para dizer a você que entrou por estas portas: tudo aquilo que você ensina aos seus filhos, tudo aquilo que você ensina aos seus netos, tudo aquilo que você ensina àqueles que estão à sua volta, os anos vão se passar, mas aquilo que foi ensinado a eles não será quebrado, oh glória, não será elevasubicalamaia, não será jogado fora. Eu me lembro que aos 12 anos de idade, a minha mãe é que me levou para a igreja. A minha mãe frequentava a igreja. A minha mãe não era uma cristã assídua, era uma frequentante, mas aos 12 anos de idade, ela me levou a uma igreja evangélica e eu me perdi no caminho. Mas aos 18 para os 19 anos de idade, eu tive um encontro com Jesus, porque eu lembrei do pastor que pastoreava a minha mãe. Eu me lembrei de como a minha mãe ia para a igreja e como a minha mãe fazia as campanhas. Então Deus está dizendo para pessoas aqui dentro nesta noite: tudo que você ensina não é jogado ao vento. Tudo aquilo que você ensina os teus filhos, os teus netos, o teu esposo, a tua esposa, os teus
amigos, a tua família não vai ser levado ao vento. O tempo vai passar e eles vão zelar dos princípios que eles foram ensinados. Percebamos que Daniel está dentro do palácio. E a Bíblia diz que Aspenaz, o chefe dos eunucos, ele tem a missão de dar a ração diária, a alimentação diária a todos os jovens que estão subalternos à sua autoridade. E dentre eles estão Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Só que quando Daniel olha para as finas iguarias do rei, quando Daniel olha para a comida do rei, quando Daniel olha para a bebida do rei, o Senhor assenta no coração de Daniel não se contaminar. E isso me traz aqui alguns paradigmas, porque são 4: Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Mas quando Deus assenta no coração de Daniel, os 3 entendem. Perceba que Daniel está sendo visitado por Deus para não se contaminar, e ele não tem um diálogo com os 3. Mas quando ele recebe a ordem de comando da parte de Deus, os 3 entendem e respeitam a decisão de Daniel. Se fosse nos nossos dias, quando Deus dá uma direção para alguém, sempre vai ter alguém para questionar. Sempre vai ter alguém para dizer: por que você está fazendo assim? Por que você está indo para essa direção? Por que você está fazendo esse movimento? E o que me chama a atenção é que nenhum dos 3 vai questionar Daniel, porque existe aqui um princípio de unidade. Existe aqui um princípio que não é quebrado: unidade. Deus deu a você, Daniel, nós vamos bater continência ao Deus que deu a você, mas vamos bater continência ao Deus também que te visitou e que te deu a direção. Sabe? Porque existem muitas pessoas que poderiam estar dando voos altos e não dão, porque quando alguém recebe uma ordem de comando de Deus, ele não entende e ele começa a criar confusões, contritos, por não entender o que Deus deu à sua liderança, ao que Deus deu à liderança de um departamento. Existem pessoas que querem entender o que Deus está revelando a uma liderança. E Deus está dizendo de forma clara: aquilo que eu dei à liderança, você só precisa receber a ordenância, se unificar e realizar. Pensa se os meninos começam a discutir com Daniel, começam a brigar com Daniel. Não, é o contrário. Eles ouvem Daniel, Daniel dá a palavra e diz: nós não vamos comer das finas iguarias, nós não vamos comer da comida do rei, e nós não vamos beber do vinho do rei, porque todos esses itens eram consagrados a um Deus pagão. Então Daniel está dizendo: eu estou fora da minha terra, mas os princípios que eu aprendi não serão quebrados. É Deus dizendo para alguém que, independente de onde você esteja, a palavra que foi
inserida na sua alma, ela não pode ser quebrada. Não é um ambiente que precisa ou que tem o poder de mudar você. É você que precisa influenciar o ambiente. Não é a Babilônia que está influenciando Daniel. É Daniel, junto com Ananias, Azarias e Misael, que vão influenciar toda a Babilônia. E aqui cai por terra esse negócio das pessoas dizerem: eu não aguentei, eu não suportei, e por isso eu caí aqui, eu fraquejei aqui. Não, irmãos. Anaia surrevalo de reva, de que lemou-se a cante o comanúcia. Se Deus colocou em você princípios, aonde você estiver, você zelará daquilo que Deus te deu. O texto discorre, dizendo que Aspenaz, chefe dos eunucos, que traz alguns filhos de Israel, tanto da linhagem real como nobres, Daniel vai pedir 10 dias. Aspenaz vai dizer: você sabe que o seu pedido pode valer a minha cabeça. Aspenaz está mais ou menos dizendo assim: o que você está me pedindo, eu vou lhe conceder, mas eu não posso levar isso para o rei, porque a ordem do rei é que todos comam, bebam daquilo que colocamos como porção ou como ração diária. Só que Daniel, Deus colocou no seu coração: não se contamine, não se contamine, não se contamine. Quanta gente está se contaminando, quanta gente está se perdendo. Quanta gente que você conhecia e que era referência para a tua vida, e que hoje você olha e fala: meu Deus, para onde está entrando esta pessoa? Para que caminho ele está indo? Por que ele zelava disso há anos atrás e que agora, outrora, ele não zela de mais nada? Gente que se perdeu com as iguarias desta terra, gente que se perdeu por causa do dinheiro, por causa das posições, por causa dos nomes ou das posições. Gente que se perdeu porque se assentou à mesa de alguém que tem nome, poder e influência, e ela também entrou para um caminho de perdição. E Deus me trouxe aqui para dizer para esta igreja, na qual Ele tem um cuidado, um zelo tão específico e tão poderoso. Deus está dizendo: eu não quero que você se contamine. Mas fulano está fazendo, Beltrano está fazendo. Você não é nem fulano e nem Beltrano. Você é alguém de uma linhagem real que os céus escolheu para que você faça a diferença aonde você for plantado. A Bíblia é categórica em dizer que os jovens que são escolhidos são sem defeito, são jovens de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e ensinar-se a cultura e a língua dos caldeus. É Deus dizendo:
Existem coisas que o céu faz, mas existem coisas que você precisa se qualificar. Eu vou repetir porque isso aqui é muito forte. Tem coisas que o céu vai fazer ao meu e ao seu respeito, mas tem coisas que nós precisamos nos qualificar, porque se nós não nos qualificarmos, nós ficaremos para trás. E aí existem vários níveis em que nós podemos distribuir isso. Se você que dança não se qualifica na dança, você vai ficando para trás. Se você é pregador da palavra e não se qualifica, você vai ficando para trás. Se você é alguém que adora a Deus, mas não se qualifica, você vai ficando para trás. Se você é alguém que sonha e projeta entrar no ministério, mas você não se qualifica, outras pessoas vão se qualificando e você vai ficando para trás. Não é assim no mercado de trabalho hoje. Não é diferente na igreja. Eu entendo que a igreja deveria ter um nível de exigência maior. Eu ouvi esse tempo presente alguém que disse de um grande ministério no Brasil, que estourou no Brasil, mas por não ter pessoas competentes, quem aparecia na frente era levantado para ser pastor. Não tinha preparo, não havia gente competente, gente preparada. Então aqueles que apareciam eram colocados para pastorear. É Deus dizendo para mim e para você: independente aonde nós estejamos, seja qual o contexto, nós precisamos nos qualificar, porque os jovens que estão aqui sendo assistidos por Aspenaz, o eunuco, a Bíblia diz que eles não têm defeito. Olham para eles e não acham nem marca, não tem defeito, são jovens de boa aparência, gente que tem aparência. A Bíblia diz que eles são instruídos em todo nível de sabedoria. Durante muitos anos, a corrente ou a linhagem pentecostal, ao invés de andar para frente, andou muito para trás. Por quê? Porque não se preocupava em ter conhecimento, sabedoria, competência e preparação para quando Deus os levantar para coisas grandes, lindas e extraordinárias. E Deus está ecoando nesta noite por meio da minha voz, dizendo a pessoas: se prepare, porque eu vou te usar na Babilônia. Se prepare, eu vou te levantar na Babilônia. Se qualifique, mandar açúcar vai, porque eu vou te colocar em lugares que gente da sua casa não entrou, que gente do ministério não chegou, mas eu tenho preparado para a tua vida. Mas para que isso aconteça, eu preciso que você se prepare, que você se qualifique, que você tenha competência naquilo que você faz. Quem está aí, diga glória. Versados no conhecimento. Além de sabedoria, eles tinham domínio da ciência. E nós estamos no século da ciência. A velocidade da ciência nos assusta. Há pouco tempo nós vimos uma embarcação que desceu no mar para ver o Titanic. Nós vimos o resultado, a velocidade da ciência. Tem coisa que a gente fala: meu Deus, que mistério é esse? Mas Deus já tinha dito a Daniel que a ciência ia entrar em uma grande velocidade.
E é por isso que tem gente firmada na ciência e não crê no nosso Deus. Por quê? Porque só está na base da ciência. E Deus está dizendo: tenha entendimento de tudo isso, versado no conhecimento, e que fossem competentes para assistir o palácio. Então eles não iam para cativeiro, não iam ficar presos, eles iam assistir o rei no palácio. É Deus dizendo assim: se você se preparar, se você não se contaminar, se você não quebrar princípio, porque Deus não engole quem quebra princípio. Princípio é princípio. Se você manter os princípios e não se contaminar, Deus não vai te colocar em lugares pequenos. Deus vai te colocar no meio de pessoas influentes e grandes. Para quê, apóstolo? Para você ser diferente. Para você marcar o tempo e a vida daquelas pessoas sendo diferente. Apóstolo, como eu me torno diferente? Não se contaminando. Isso aqui não tem problema. Você já conhece a história. Isso aqui não tem problema. Isso aqui não dá nada não. Gente que está perdendo o temor. Gente que perdeu o temor. E quando nós perdemos o temor, nós vemos pessoas que vão fazendo de qualquer forma, de qualquer maneira, e se tornam profissionais da casa de Deus. Mas o Espírito de Deus está dizendo: Daniel é diferente. 10 dias comendo legume e bebendo água. É o único jejum, minha pastora, que eu não consegui fazer. Eu já fiz 4 dias seco, eu já fiz 3 dias, 72 horas, eu já fiz pão com água. Você imaginar, mas o jejum de legume, eu abri o jejum e quando chegou no 4º dia eu digo: Senhor, estou fora. Não aguento isso aqui não. O mundo espiritual ficou louco. Eu digo: Jesus, que mistério é esse? Segunda coisa, eu abri um jejum com a minha esposa e alguns irmãos, e eu disse: nós não vamos pôr tempero nisso aí, nós não vamos pôr sal, não é legume, então nós vamos comer legume. Não é fruta, nós vamos comer fruta, dentro do original. Nós não vamos comer nada superficial. Nós vamos para dentro do jejum que Daniel fez. Eu aguentei 4 dias. Pensa. E olha que eu não sou paranaense. Eu ainda gosto de legume, mas abóbora, chuchu, cabotiá. Chegou. Não deu 4 dias, eu não aguentava ver mais nada daquilo. Pensa no nível de separação de Daniel. 10 dias. Ali, ó. A preocupação de Aspenaz é que quando o rei fosse ver os 4 e o restante dos meninos, o rei falasse: o que você está dando para esses 4 aqui? Estão tudo abatido, tudo derrubado. Esta era uma das preocupações de Aspenaz. Só que quando passam os 10 dias e eles se apresentam, a Bíblia diz que eles têm aparência melhor do que aqueles que comiam das iguarias, do vinho, que bebia do vinho e que comia da comida. Eles eram mais robustos do que os outros. Porque quando você abre mão de coisas que te contaminam, você espiritualmente e até fisicamente passa à frente de pessoas
muitas vezes até mais intelectual, mais inteligente, mais sábio do que você. Por que, apóstolo? Porque você está mexendo com o mundo espiritual. Você está mexendo com o céu. E quando nós mexemos com o céu vai manifestar na terra. A Bíblia diz que por causa desse propósito, Deus deu a Daniel e aos meninos sabedoria 10 vezes mais do que os outros. Você está entendendo? A onda da vez agora é o autismo. Quando você pega um autista, segundo eles, o QI daquela criança ou daquele jovem é algo absurdo. Eu tenho uma prima no Espírito Santo, em Vitória, que ela toca tudo quanto é tipo de instrumento sem ter entrado na aula. Algo surreal. Só que perceba que o texto está dizendo que Deus deu a Daniel e aos meninos sabedoria 10 vezes mais. É você pegar alguém que só tira 10 nas provas. Tem alguém aí? Que só tirava 10 nas provas. Eu conheço uns crentes assim, que só tira 10. Meu, que manto, hein? Eu tinha uma jovem na igreja que todo concurso que tinha na escola de poesia, de redação, ela fazia, passava em todos, ao ponto que ela ganhou até faculdade, bolsa de faculdade, para realizar a faculdade, por tamanha sabedoria, conhecimento, entendimento que ela tinha, e ela só tinha 17 anos. Era algo tremendo. Agora pense Daniel, Deus dando a ele 10 vezes mais sabedoria do que todos que estavam no palácio. É Deus dizendo para alguém aqui: o que eu quero dar para você é 10 vezes mais do que eu dei para alguém que você acha que já realiza grandezas, seja no nível de conhecimento, seja no nível de sabedoria, seja no nível de língua. Daniel recebe isso. E qual foi o preço? Não se contaminar. Deus quer usar você, Deus quer usar a sua casa, mas existe um princípio. Qual é? Não se contaminar. Eu não sei você, mas o Espírito Santo tem comigo um relacionamento que existem coisas que ele diz para mim: não gostei do que você fez. Eu tenho o hábito de onde eu entro para almoçar ou jantar ou tomar café, eu dou graças. Um belo dia, cansado, muito cansado fisicamente, puseram o café da tarde e eu comi, entrei no carro, e quando chegou no meio do caminho o Espírito Santo disse para mim: que bonito, hein? Você comeu, se saciou, mas não deu graças. Eu comecei a chorar dentro do carro e disse: Senhor, me perdoa, eu não lembrei. Pela primeira vez eu não lembrei de dar graças. Porque quem é amigo do Espírito Santo, em níveis de separação, ao nível que não se contamina, o Espírito vai requerer coisas da gente que ele não requer de pessoa normal. É por isso que tem coisa que ele pede a você e você entra em parafuso, dizendo: por que não pediu para o fulano? Por que Deus está cobrando só isso de mim? É porque o que ele vai fazer com você, oh glória, na maneira que ele vai usar você, oh aleluia, no nível que ele vai te levar, ele não vai levar ninguém no nível que ele vai te levar. O eunuco apresenta todos ao rei, só que o rei olha para Daniel. E Deus vai dar a Daniel sabedoria 10 vezes mais, e vai dar a Daniel a interpretação dos sonhos e das visões. Então, qual é o preço de não se contaminar? Qual é o preço de não se misturar
com quem não professa a mesma fé e crê no mesmo Deus. É ter a convicção que Deus vai te elevar em níveis de discernimento, de conhecimento, de interpretação, de revelação de Deus, que as pessoas dirão: o que é isso? Que mistério é esse? E Deus está dizendo: não, é porque se separou, entendeu que aquilo que está na Babilônia já é consagrado a outros deuses. Eu quero adorar apenas o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Tzavaot. Deus está dizendo: não se contamine, não se perca, porque aquilo que eu tenho com você, eu não tenho com outras pessoas. Aquilo que eu marquei você, eu não marquei outras pessoas. Aonde eu vou te colocar, aonde eu vou te inserir, eu não vou inserir outras pessoas. Você já percebeu que tem gente que sabe entrar, mas não sabe sair? A porta se abre para pessoas. Você fala: rapaz, que porta abençoada. A própria pessoa fecha a porta, porque ele sabe entrar, mas não sabe sair. E no meio de não saber sair, fica alguns resquícios. E dentre eles, um dos maiores é chamado de ingratidão. Nós vimos aqui a irmã celebrando pelo vô, que tem como pai, que reconhece tudo aquilo que ele fez por ela, isto é, gratidão. E no nosso tempo existem pessoas que se contaminaram ao ponto que elas não são gratas pela vida de alguém que foi um instrumento para a vida de alguém. Não, eu cheguei aqui porque eu cheguei. Eu cheguei aqui por causa da minha sabedoria. Eu cheguei aqui por causa do meu nome. Eu cheguei aqui por causa da minha intrepidez. Não, você chegou porque Deus usou alguém dentro de uma instrumentalidade para te colocar dentro daquele lugar, porque você com a sua própria mão não entraria, não chegaria, mas Deus usou alguém. Então seja grato. Não se contamine, não perca a gratidão do caminho. Eu acredito, o texto não fala, mas eu posso conjecturar sem ferir o texto. Eu acredito que quando Daniel olha para Aspenaz, ele carrega gratidão, porque Aspenaz correu risco de vida por causa do propósito de Daniel. Mas ele disse: pode fazer, eu vou dar a você legume e água. Mas Daniel carrega gratidão, porque quem é marcado pelo Espírito sabe remante o que é minarassai, quem o marcou, quem é que a fogo em calacia. Quem foi marcado pelo Espírito sabe dar graças e carrega gratidão por um simples copo de água que alguém lhe dá no momento de aperto, no momento de prova, no momento de adversidade. Apenas uma simples carona, ele é grato. Aderabacante o revasnai. Por quê? Porque ele não se contaminou. Eu cresci, termino, vendo grandes referências do Brasil na minha terra natal, em Belo Horizonte. E quando eu me converti, eu disse: eu quero ser diferente. Porque quando eu me converti, já tinha aqueles crentes que davam mau exemplo na igreja. Já tinha. Eu com 19 anos eu olhava para alguns e dizia: eu não quero ser igual a isso aí não, Jesus. E não era julgamento. Eu quero que você entenda a minha fala. Não era um julgamento. Porque do mundo que o Senhor me tirou, do mundo da dança, eu não queria vir para a igreja e ficar em cima do muro. Eu queria ser usado como eu vi as minhas referências sendo usadas. E um dia o meu pastor disse assim para mim: para Deus te usar nesse nível, você precisa se separar.
e eu ouvi o meu pastor e me separei. Deus está dizendo para alguém aqui: ouça a sua liderança e se separe.